Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, vídeo de hoje a gente vai ver uma parte, um trecho que eu selecionei, uma pergunta muito importante. Vamos ver a resposta do CEO Mulambo, Luiz Melo, na entrevista coletiva que ele deu lá para Vasco TV. Cara, eu não vi essa entrevista porque eu estava viajando, Voltei e assisti a entrevista e selecionei essa parte para a gente fazer uma análise do que ele respondeu para uma pergunta muito importante. Vamos ver o que ela pergunta e o que ele responde. A gente tem que saber que a SAF ela teria que aportar 120 milhões esse ano e ano que vem, segundo o seu Jorge Salgado, são 270 milhões. Essa repórter ela fala em 190, mas segundo o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama seriam 270. Depois eu vou postar o vídeo dele falando sobre isso. Mas vamos ver a resposta do Luiz Melo quando ela faz essa excelente pergunta que infelizmente a gente vai ver a resposta dele. Vamos lá. Ribeiro do GE. Globo, primeiramente parabéns pelo acesso. Falando aí sobre essa expectativa do torcedor para a próxima temporada, existe uma expectativa de investimento de mais 190 milhões no ano passado. Ela fala de 190 milhões, mas a gente vai ver o Jorge Salgado falando de 270 para o ano que vem. A gente vai ver isso. E ela diz que o torcedor vascaíno está com expectativa porque foi isso que foi vendido quando o Vasco se tornou SAF. Pela Globo, o UOL, pelos youtubers, ex-jornalistas, jornalistas, alguns, nem todos, falando que o Vasco era milionário, que o Vasco agora ia investir pesado no ano que vem, que a gente ia disputar a porra toda. E aqui eu abro uma aspas para mostrar para vocês o que a 777 disse que iria fazer com o Vasco, a proposta deles, encaminhada aqui. Vou botar aqui agora. Olha aqui, ó, estratégia da 777. Para que o Vasco da Gama, isso aqui, galera, ó, a gente está na página 8, Aqui, ó, isso aqui nada mais é do que a proposta da 777 para o Vasco. Vamos voltar para a página 8. Vamos lá. A estratégia da 777 para desenvolver a SAF do Vasco. Para que o Vasco volte a competir consistentemente no topo. Investiremos no elenco e na infraestrutura do futebol. Melhoraremos a experiência dos torcedores e desenvolveremos novas fontes de receitas comerciais, respeitando sempre a história e as tradições do Vasco. 1. Investimento no elenco principal. 2. Melhores resultados em campo. Candidato sério a grandes títulos. Valorização do elenco, melhor espetáculo para os torcedores. Maior engajamento dos torcedores e condições do estádio. E clube sustentável, maior capacidade de investimento. Isso aí são as promessas da 777, a proposta que ela fez para o Vasco, e isso está em contrato, irmão. Eles prometeram que o Vasco seria uma potência global. Se não for cumprido, cancela essa porra. E é assim que deve ser. Foi assim que aconteceu lá na SAF do Gama. Não cumpriram o prometido e ó, tchau. Simples assim. Vamos ver aqui, vamos continuar. 120 milhões sobre essa expectativa do torcedor para a próxima temporada. Existe uma expectativa de investimento de mais 190 milhões no ano passado e saiu que 120 milhões serão investidos esse ano depois que a 777 assumiu. Queria que você falasse como que esses 120 milhões foram investidos, se ainda restou algum dinheiro que vai ser usado na próxima temporada e se esses recursos aí de 190 milhões será isso mesmo, se tem a possibilidade de mais algum acréscimo. Porque o Josh, até uma entrevista que ele deu aqui no meio da temporada, ele disse que a diferença de orçamento entre Vasco e Flamengo, por exemplo, não iria existir mais tão grande a partir da próxima temporada. E a gente viu que o Flamengo, por exemplo, no primeiro semestre desse ano, gastou 300 milhões com despesas operacionais só do futebol. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa perspectiva para o ano que vem. Obrigado. Cara, a pergunta dela é muito foda. Muito foda a pergunta dela, muito boa. E a pergunta dela foi o seguinte. Luiz Melo, foi prometido que o Vasco teria 120 milhões nesse ano. Eu quero saber se sobrou algo desses 120 milhões. E foi prometido que o Vasco, em 2023, gastaria
190 milhões com o elenco. Bom, se você tem 120 mais 190, dão 310 milhões. E a mulambada gastou só no primeiro semestre 300. E o Josh falou que nós teríamos o mesmo orçamento que a mulambada. Então tem algo que não está batendo. E aí, vai ter mais investimento? Esses 120 milhões que entraram, ou se eles entraram em 2022, sobrou alguma coisa? Como que vai ser feito? E vamos ver a resposta do Luiz Melo. Então vamos lá. A gente agora tem orçamento. O orçamento do Vasco ele vai ser aprovado no Conselho Fiscal. Daqui a 3 semanas a gente vai ter um Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal aprova o orçamento que vai ser implementado no próximo ano. A declaração do Josh eu vou colocar à disposição mais recursos. Então, por exemplo, a gente tem... Como é que isso acontece na prática, né? A gente tem hoje acesso a estatísticas para melhores análises de atletas. Então, hoje, dentro do grupo, a gente tem pessoas especializadas realmente nessa parte de analytics que auxiliam o Paulo e a equipe a escolher os melhores atletas. Porra, então a gente tá bem pra caralho, né? Que ele prometeu mais recursos, né? E a parte analítica, ele tá dizendo o seguinte, ó, vamos lá, galera, vamos por partes, né? Nós não somos burros. A gente viu a pergunta que ela fez, a gente vê o que ele tá respondendo. O Josh prometeu o mesmo orçamento. Ele tá dizendo que esse orçamento, né, foi feito ou será feito estruturalmente, ou seja, ela falou em 300 milhões, mais de 300 no primeiro semestre, dirá no segundo, né? Mais de 600, 700 milhões. E o Vasco, o Luiz Melo, está dizendo o seguinte, o orçamento, né, o dinheiro que ele prometeu está sendo usado lá na parte técnica, né? Porra, gestão, CT, ele vai falar sobre isso. Na parte de análise dos jogadores, eu sei, tá gastando, então... O que o Josh prometeu tá indo tudo para esse lado. Então, pô, a gente tá bem pra caralho. Porque no futebol virá muito mais, né? Se esse dinheiro está sendo investido, né? Se a gente vai ter o mesmo orçamento que a mulambada, direcionado apenas para essa parte aí, Luiz Melo, no futebol, então, nem se fala, né? Vamos contratar só craque. Pô, é isso que ele tá dizendo, irmão. É isso que ele tá dizendo. Ele tá pegando o que ela falou e o que o Josh prometeu e tá jogando tudo na análise técnica, no CT e o caralho. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Que mais que a gente tem acesso? A gente está conversando com uma pessoa dentro do grupo que fala sobre CRM. A gente vai ter hoje uma pessoa especialista. Pô, saber de CRM, irmão? A gente é médico agora? CRM? Pra mim, CRM é só de médico, irmão. Em Data Lake, para que a gente consiga realmente pegar as informações do nosso torcedor, consiga trabalhar um CRM de forma ativa. Porque a partir do momento que eu tenho um CRM de forma ativa, eu consigo melhorar o sócio-torcedor. Nosso programa de sócio-torcedor consegue gerar mais receita para o clube. Então, além disso, a gente vai poder qualificar o nosso elenco, trazendo jogadores realmente que possam participar de uma competição como a Série A do futebol brasileiro, que cada vez mais demanda um investimento maior. Então, considerando todos esses investimentos, a gente chegou aqui, desde que a 777 entrou, e se a gente der um passo atrás, desde março, que quando foi feito o MOU, a gente colocou os salários em dia. Luiz Melo, você tá fugindo um pouquinho da pergunta que ela te fez, tá? Salário em dia, cara, é obrigação de qualquer clube de futebol. E eu não tô ligando muito pra isso não, cara. Sinceridade, ó, eu não ligo pra essa porra não. O Vasco já foi campeão por diversas vezes com salários atrasados. Tô ligando pra isso não, irmão. Mas tudo bem, né? É bom, é legal, né? Ter o salário em dia, né? Pelo menos você pode cobrar do jogador. Porque quando o jogador não tem um salário em dia, porque ele tá jogando mal ou porque não tem um salário em dia. Sempre é isso. E o jogador sempre sabe que receberá. Seja de uma forma ou seja de outra, pela justiça. Mas tudo bem. Tá fugindo do assunto. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente colocou os salários em dia. Isso a gente acha, a gente entende que é uma primeira utilização dos recursos. Tá. Então, se não tivesse recurso da 777, o Vasco não teria salários em dia, é isso, né? Legal. Tá bom. Então, os recursos da 777, o investimento dela é para pagar salário. Há 8 meses, há mais de 8 meses até, o salário do Vasco não atrasa. Antigamente, quando a gente pagava, o salário saía na imprensa. Hoje em dia, já virou uma coisa normal. A gente consegue trazer profissionais
que estavam em outras empresas ou em outros clubes que têm interesse em hoje trabalhar no Vasco da Gama. Olha só, galera, vai chegar uma hora que a 777 ela vai parar de aportar esse dinheiro no Vasco, né? Porque ela vai aportar 700. Então, depois disso, o Vasco não vai pagar salário, não é isso, Luiz Melo? Porque ele está dizendo que o Vasco está pagando salário com aporte da 777. Que o Vasco não gera receitas para pagar salário. Então, quando acabar os 700 milhões, né? 100 milhões, não vai ter mais salário em dia, é isso? O Vasco não consegue se autossustentar. Vocês não vão botar mais dinheiro quando chegar nos 700 milhões, porque essa foi a promessa. Como é que será isso? Terão prejuízo? Uma empresa terá prejuízo? Estranho, cara. Aí ele tá falando que profissionais que antes no... Profissionais, a gente consegue pegar profissionais que estavam em outros clubes, o caralho. Vamos continuar. Profissionais que não são jogadores, tá? Consegue tirar profissionais de mercado corporativo que entendem que a indústria do futebol ela vai gerar muito recurso, como já tem gerado. Se você olhar os 3 que subiram são SAF, né? A gente está falando da gente está falando do Bahia, a gente está falando do Cruzeiro e o Grêmio, por todo que acaba não sendo SAF, mas os 3 da Série B que subiram, a gente está falando de 3 clubes que são SAF. É um investimento direto, é um investimento que vai ser realmente revertido ao futebol através da melhora na qualidade e da infraestrutura no futebol. Pra vocês verem. Qualidade e estrutura. O dinheiro do Vasco é só para isso. Qualidade e estrutura. E o elenco. Ele não cita isso. Cara, A gente já começou a fazer obra no CT. A gente chegou aqui no domingo, na segunda-feira a gente já tinha caminhões para melhorar os campos. Então isso está acontecendo. É aí que vai ser realmente aplicado um investimento de melhoria de infraestrutura e plantel. tá. Então o que o Jorge falou era melhoria de infraestrutura, né? Não tava falando de elenco, né? Pô, então tá bom, pô. Se você for pensar desse jeito, tá bom. Porque tá melhorando a infraestrutura, né, na análise técnica para contratar jogadores, então aí tá bem. Se o mesmo orçamento que a Mulambada era nesse campo de análise de estrutural, de CT, de caminhão, caralho, que dirá pro elenco, né? Pro elenco, então vai ser 3 vezes mais. Então a gente vai ter 3 vezes mais aí do que a Mulambada, meu irmão, do orçamento. Tá bom. Bom, vimos aí que ele não respondeu a pergunta da jornalista. Galera, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque se a 777 não cumprir com esses aportes, ela não cumprir com o que foi prometido, a SAF pode ser desfeita assim, como aconteceu lá no Gama. Ninguém viu esses 120 milhões entrarem a partir do momento que foi assinada a SAF do Vasco. Ninguém viu isso, ele não respondeu, ninguém fala sobre isso. O aporte que o senhor Jorge Salgado falou que seria feito em 2023, né, depois dos 120, seriam os 270 milhões. Claro que não tem um prazo. Esse depois que ele fala pode ser daqui a 1 ano, 2, 3, enfim. A 777 ela tem até 2025 para aportar 700 milhões no Vasco. Mas quem é que fiscaliza isso? Já que a gente não tem transparência. E uma lei que veio para prometer, essa lei da Clube Empresa, para prometer justamente isso. Transparência. Você não viu esses 120 milhões entrar. Você não viu. Para pagar salário, meu irmão, 120 milhões, paga salário desse time do Vasco que ele tinha aí, porra, uns 2 ou 3 anos, esses 120 milhões. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que torcer para que o ano de 2023 a gente tenha um presidente que cobre essa SAF, porque senão eles não vão cumprir com o prometido e a gente não vai saber se eles estão cumprindo ou se não estão. Ninguém vai saber de porra nenhuma, serão só falácias, como está sendo aí nesses primeiros meses, ou nesse primeiro ano de SAF, né? Porque ela está no Vasco desde 16 de 2 de 2021. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Amanhã eu trago o vídeo do Salgado falando sobre os aportes dos 270 milhões
e trago outros vídeos também para a gente comentar um pouquinho, valeu? Tamo junto, forte abraço a todos, fui. Depois eu volto aí, tamo junto.